Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Educando pela Graça, falando hoje sobre obediência, essa nossa série contínua aqui do Mães pela Graça, onde nós temos essa convidada especialíssima, minha mãe querida Clarice Ebert. Seja muito bem-vinda mais uma vez, mamis! Obrigada, querida, muito prazer, muita alegria, muita honra estar aqui novamente conversando e trocando ideias com você, minha querida filha. Muito obrigada. Mãe, esse tema, obediência, é um tema que eu acho que toda mãe cristã se depara e tem suas crises em algum momento, né? Pensando como que eu ensino isso, o que significa uma criança ser obediente e tudo mais. Eu acho que existem algumas questões que causam uma certa confusão aí, né? Então, para começar, eu queria que você nos ajudasse a definir o que é obediência, que nós queremos alcançar com os nossos filhos. O que é obediência? Vamos lá, então. O que é obediência? Bom, se a gente pesquisar no dicionário uma definição bem simples, né, bem fácil de entender, vai remeter a, de repente, uma submissão à vontade de alguém, ou então estar sob a autoridade de alguém, ou de uma circunstância, ou de um lugar, uma instituição, ou agir, então, de acordo com aquilo que foi estabelecido, aquilo que foi combinado, né? Então, temos um combinado e aquilo a gente segue. E envolve observação também. Então, aquilo que a gente combina, a gente observa para que seja cumprido. Então, obediência bem simples assim, a gente poderia pensar por aí, né? Certo. E a partir dessa definição mesmo, a gente já pode entender, né, que pode trazer algo positivo, mas também Sim. algo negativo. E o que a gente quer para os nossos filhos é justamente aquela obediência que traz algo positivo para eles, né? Sim, Que os exato. proteja, que os dê segurança, que seja uma orientação para a vida, que eles possam internalizar um repertório psicológico para lidar com todas as instâncias da vida de uma forma segura. E a Uhum. obediência tem tudo a ver com isso também. Então, esse é o lado Sim. positivo. É Uhum. negativo quando a gente exige uma obediência cega, né? Eu Uhum. estou mandando e você me obedece. E Uhum. só definir isso, quem manda e quem obedece. Então, quando a gente só entende que obediência é estabelecer quem manda e quem obedece, a gente talvez não esteja favorecendo muito através Uhum. dessa virtude que poderia ser a obediência, né? Então, não é só Sim. estabelecer quem manda e quem obedece, mas quem está orientando, quem está educando, não é uma questão de mandar Uhum. de cima para baixo, né? Então, Certo. obediência nesse sentido. E eu acho que é aí que entra um pouco de confusão às vezes, sabe? Porque a gente quer ensinar os nossos filhos a serem obedientes, a gente acredita que isso é importante, mas muitas vezes a gente cai nesse erro, né? De simplesmente começar a se impor como controladora do comportamento do filho. E acho que o nosso orgulho acaba entrando em jogo aí, né? Entrando em xeque. E muitas vezes a gente fica chateada, irritada pela falta de obediência, nem pela ação em si do filho, mas porque como assim essa criança ousa não ir para a direita quando eu falei que era para ir para a direita primeiro com este pé, né? Assim, coisas bem a gente se sente diminuída, atacada, e eu acho que aí entra muito do nosso orgulho. O lado, assim, da mãe, que precisa ser alcançado ainda pela graça de Deus, né? E ser iluminado pelo evangelho. Porque muitas vezes a gente fica ali nesse orgulho, achando que simplesmente eu falei, tá falado, e a gente nem se pergunta se a ordem que a gente está dando é coerente, se a É, criança entendeu de fato aquilo que a gente falou, se há necessidade de proibir uma certa ação de verdade ou não,
se a criança tem idade para aquilo, para aquele Sim. comando. Então, assim, são tantas questões que a gente nem considera, a gente simplesmente exige. Não, mas a Bíblia falou que eu sou autoridade, então eu preciso fazer essa criança me obedecer a todo custo. E eu acho que é um perigo que a gente corre, né? A gente Uhum. tem que ensinar obediência? É um valor para a vida familiar, que os pais sejam autoridade, que os filhos obedeçam os pais, né? É um princípio bíblico, a gente vai percebendo até, né, na postura de Jesus, que ele obedeceu o Pai, né? Ele Sim. obedeceu o Pai, vindo trazer para nós a graça, a vida abundante e tudo mais, né? Uhum, Saindo lá da glória que ele estava para vir aqui morrer por nós. Então, exemplo uhum, de submissão e obediência ao Pai, e que a gente sabe, né, teologicamente, o que tudo isso significou para as pessoas uhum, que têm essa fé cristã, né? Mas ele uhum, também deixou um princípio muito valoroso, que se vocês me amam, né, diz ele lá, se vocês uhum. me amam, obedecerão os meus mandamentos, né? E Sim. aí a gente vai entender que mandamentos são esses. Que mandamentos são esses? Os mandamentos, a partir do Novo Testamento, eles são os 10 mandamentos lá do Velho Testamento, outros ainda lá do Antigo Testamento. Eles foram resumidos em basicamente dois, Uhum, e em ações de amor. Amor ao sim. Pai e amor Uhum, ao próximo como a si mesmo, né? Então sim. envolve essa relação com Deus e envolve essa relação um com os outros. Então, obedecer esses mandamentos. Então, essa obediência que ele diz que nós obedecemos, então é uma expressão de amor também a Ele. Sim. Porque Ele sabe que quando nós amamos a Deus, temos Ele em primeiro lugar na nossa vida, e nós reverberarmos esse amor na relação uns com os outros e com a gente mesmo, isso vai ser bom para nós. Vai nos Uhum, trazer muitas coisas boas, muitas consequências boas, né? uhum, Então, é uma forma de demonstrar amor a Ele, e isso também acaba respingando para nós, né? Nós sim. sentiremos esse amor e experimentaremos essa Uhum, graça agindo dessa forma. Por isso que sim, é um princípio, né? Mas uhum, eu também achei um outro lugar, né, já que a gente está falando da questão bíblica, lá em Romanos 16, 19, diz assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estamos muito alegres, eu estou muito alegre. Mas quero que sejam sábios. É interessante isso, né? Primeiro uhum, dizendo a alegria de ver as pessoas obedientes, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Ou seja, também está atrelado a um discernimento aí. Então parece que a uhum, obediência e o discernimento são duas coisas que andam juntas, né? sim. E Uhum, isso é uma coisa que a gente pode levar aos nossos filhos. E ainda para fechar, né, essa parte bíblica, em Efésios 6:1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Interessante, né? Por uhum, que seria uhum, justo que os filhos obedecessem aos pais? Por que seria justo isso, né? A gente podia trazer algumas ideias, enfim, ser justo, porque a vida familiar fica mais harmônica, porque se entende que os pais, eles são os adultos da casa. E como sim. adultos, eles têm uma capacidade de discernir melhor as coisas do mundo, têm uma Uhum, capacidade de administrar a casa de uma forma mais funcional, em uhum, termos de rotinas, em termos de instruções, das dinâmicas da vida familiar. Então, o adulto, ele tem essa capacidade, por isso que recebe essa responsabilidade na vida familiar, que é o pai e a mãe, são os adultos da casa. Então é justo que eles sejam obedecidos por conta disso, né? sim. A Uhum, criança, ela ainda está numa fase muito preliminar, em termos de discernimento da sua volta. sim. Ela não tem essa capacidade de discernir os perigos à sua volta. Ela não sabe, por exemplo, se ela comer batata frita o dia inteiro, ela vai adoecer. Comer batata frita e tomar Coca-Cola o dia inteiro, ela não sabe que isso vai trazer um problema de saúde grave para ela. Ou seja, Sim. espera-se que os adultos da casa saibam e que, Sim. que coloquem algumas orientações em relação à alimentação. Um exemplo, né? Assim tem Sim. tantos outros Sim. exemplos, né, que a gente Uhum, poderia dar. Então é justo
que os filhos obedeçam os pais. Eu achei muito bacana esse texto bíblico, acho que é uma orientação, um princípio bem claro aqui Sim. e fácil de compreender, assim meio óbvio, né? Tipo assim, meio Uhum, óbvio, né? Gostei uhum. bastante desse texto. E eu acho interessante que nesse mesmo texto, logo em seguida, diz: pais, não irriteis seus filhos. Sim, E eu exato. acho que a gente foca bastante como pais, nós focamos muito na primeira parte, né? Filhos, obedeçam aos seus pais, né? Sim, paramos Faz a aí, cri... né? e fazemos a criançada decorar o versículo, né? Ó, tá lá. E é bíblico, tá tudo certo. Sim, filhos, obedeçam aos seus pais. Mas quantas vezes eu acredito que a desobediência, claro, ela acontece porque existe pecado no coração, porque o coração dos nossos filhos tem esse potencial para o mal, mas também acontece muitas vezes porque nós estamos ordenando e controlando de forma que os irrita. É, Talvez, né? Como eu estava falando antes da questão de não considerar a fase da criança ou de ser injusto, né, em alguma ordem. sim. Como saber, assim, mãe, quando eu estou tendo uma desobediência porque a minha ordem não foi clara, não foi correta, ou quando a desobediência é simplesmente fruto do pecado ali que eu preciso tratar no coração do meu filho? Eu penso que a desobediência, ela acontece muito por várias razões. Eu acho que uma das coisas é essa, sim. A criança, ela é muito voltada pelo próprio desejo, o que a Uhum, gente chamaria de um certo narcisismo infantil, não porque ela tem um transtorno de personalidade narcisista como no adulto, não. Como a gente já falou outra vez, não, não é isso que está na criança. uhum, Mas é o uhum, desejo, como eu acabei de falar, eu quero comer batata frita. Não quero uhum, comer uma salada, não quero, né? Tem adulto ainda uhum. assim, né? Oh, Mas, mas a criança vai mais pelo desejo, eu quero brincar agora, não quero tomar banho, sim. né? Uhum, Ai, agora eu não quero sair do banho, que tá gostoso, né? E assim vai. Agora eu não quero parar de brincar com meu amigo. Agora eu não quero ir para a escola. Agora eu quero ir para a escola. Ou seja, ele muito condicionado e muito orientado internamente a partir do desejo, porque é um uhum, estágio infantil. É um estágio infantil. Então, as coisas que vão favorecer a essa criança em termos de saúde, segurança, cuidado, vai ser colocado como regra, como limite dentro da vida familiar. Então, certo. muitas vezes a criança não quer obedecer por conta disso, tem uma certa resistência. Pô, não estou afim, é uma frustração ter que Uhum, deixar de uma coisa que estou fazendo, que eu estou achando o máximo, e ter que ir fazer outra. Claro, Deus, pais têm que aprender, ter manejos, né, também. Não ficar ah, de uma forma abrupta, tirar a criança de uma uhum, coisa que ela está curtindo, né, só porque agora acabou o tempo. sim. Né? A Aham. mãe e o pai estão lá com um relógio, assim, né? Tipo quartel-general, minuto em cima, acabou, acabou, fechou e vai para o próximo episódio. A criança não Uhum, funciona nesse ritmo, né? A criança precisa, então, ser avisada antes, ó, mais 10 minutos, mais 5 minutos. Monitorar isso um uhum, pouco de uma forma uhum, mais flexível ajuda a criança a ser mais obediente também. Outras vezes eu penso também, sabe, filha, que a forma dos pais solicitarem as coisas aos filhos vem com uma comunicação intruncada, confusa. Não uhum, fica claro se é para fazer ou se não é para fazer. Tá? Os pais uhum, dizem não para uma coisa ou dizem sim para uma coisa, esse sim, esse não, não tem uma clareza. E a criança uhum. fica confusa, e nessa confusão da criança, ela vai acabar optando pelo desejo dela. Sim. Então, o que precisa, de repente, também monitorar isso, que os pais possam deixar mais claro a forma de solicitar, como comunicar. Eu tenho no meu livro Eduque Seu Filho, Nisso há Esperança, eu cito um exemplo de uma mãe. Eu ia pedir para você contar esse exemplo, porque ele é muito bom para explicar isso. Exato, é aquela mãe, né, que está lá no computador, sei lá, na rede social, ela está, depois de trabalhar, ela se deu ali o privilégio de um tempinho e tal, né, Uhum, e está ali um pouco na rede social, enquanto isso a criança está ali brincando. E aí a mãe já vê que está chegando a hora do banho e tal, mas ela murmura, né, sem tirar os olhos do computador, sem olhar para a criança, sem nada, ela simplesmente murmura.
Joãozinho, vai tomar banho. E vou dar esse nome fictício para o nosso garoto aí, né? O Joãozinho vai guardar os brinquedos e tomar banho. Aí o Joãozinho, que está acostumado em conhecer a mãe, ele faz uma, uma sondagem rápida naquele contexto, e isso é tudo muito instantâneo, mas a gente tem explicações científicas de como que acontece tudo isso. Uhum. Eu explico isso no livro. Mas ele faz uma sondagem rápida. Ó, minha mãe não está olhando para mim, ela está entretida com alguma coisa, ela está com a voz calma. Ah, não está na hora de eu guardar o brinquedo. Ele sabe Aí não precisa exatamente obedecer. essa forma da mãe solicitar. Aham. E ainda assim, ó, das outras vezes que a minha mãe deu alguma orientação, deu uma ordem para mim e estava nesse formato, nesse contexto, eu também podia continuar ainda brincando. Então, a criança internalizou já, ela já sabe por tudo que está comunicando. É o verbal que comunica, é o não verbal que comunica, o Uhum. contexto e as experiências já obtidas anteriormente, com situações parecidas. Então, a criança, ela na verdade, ela está obedecendo a esse formato de comunicação da mãe. Ela está obediente. Uhum. Parece que Sim. não, mas na verdade ele está. Ela aprendeu o padrão certinho de como que Exato. funciona. Aí passa Aham. 10 minutos e aí a mãe, ainda olhando para o computador, dá a mesma ordem, mas um tom de voz mais aumentado. Joãozinho, vai guardar os brinquedos e vai tomar banho. Aí ele olha de novo para aquela situação, mas isso é muito rápido, muito instantâneo, aqui eu estou Sim, só aham. explicando, né? De novo assim, ó, da outra vez que a minha mãe não tirou os olhos do computador e não veio em direção a mim e ela só aumentou um pouco a voz, eu ainda continuei brincando. Ah, eu vou continuar brincando mais um pouco. E vai brincando. Aí passa mais 10 minutos, aí a mãe finalmente sai da frente do computador e vai para cima da criança, vociferando, brava. Eu já te falei que era para guardar os brinquedos e tomar banho. Aí o Joãozinho disse: Ah, agora sim. Agora é a hora de tomar banho. Agora é a hora de Uhum. guardar os brinquedos e tomar banho. Uhum. Porque das outras vezes, quando a minha mãe veio em minha direção, brava desse jeito, eu tinha que obedecer. Então a criança, ela fica condicionada a esse modo de solicitar uma obediência. Ela Sim. sabe que ela não precisa responder da primeira nem da segunda, só na terceira. E alguns pais até cinco, seja, às vezes já vem jogando, atirando chinelo, atirando brinquedo para a cabeça da criança e já vem com violência. E aí Sim. ainda justifica que a criança que me tira do sério, porque essa criança não obedece. Na verdade, eu diria que essa criança ela não é desobediente necessariamente. Ela está condicionada que nesse contexto a obediência só precisa acontecer quando tem grito. Sem grito não Aham. precisa obedecer. Sim. E isso é péssimo, né? Porque gera um clima terrível dentro da nossa casa. Sim. Todas as noites, na hora do banho, é essa celeuma toda, sendo que a mãe poderia solicitar de outra forma. Então, a forma de solicitar, o modo de comunicar uma ordem vai facilitar os nossos filhos obedecerem mais ou Uhum. menos. Né? Sim. Uhum. E não é assim, uma varinha mágica, né? Ah, agora eu Não, vou consertar o coração do meu filho porque eu aprendi como dar a ordem, mas é um processo, né, mãe? Eu processo, acho que processo. é muito difícil quando a gente é muito imediatista. Acho que para qualquer coisa com as crianças, né? Tudo é um processo. Eu gosto de pensar que a gente está educando hoje, mas não é para hoje, né? Eu não estou educando para ele me obedecer e pronto. Eu estou educando para formar um caráter, para formar seres humanos íntegros que amam a Deus, né? Então, tudo isso que eu estou fazendo hoje não é para terminar hoje, é para realmente formar tudo. E isso é um processo. Hoje vai ter, Processo. pode ser que hoje me obedeça, pode ser que amanhã não me obedeça, mas é o processo de aprendizado, não é assim, nossa, a partir do dia que eu comecei a falar daquele jeito, meu filho nunca mais me desobedeceu. Não é isso, esse Não, condicionamento que a gente não. espera da criança. Mas eu acho interessante esse exemplo que você dá, porque é o que a gente ouve o tempo inteiro. E eu já falei isso também. Meu filho só me obedece quando eu grito. Ai, olha, Sim,
Eu escuto às vezes, a gente fala, eu já escutei isso várias vezes, né? Ah, acho que eu vou levar meu filho para ver se tem problema de ouvido, porque não me ouve, Uhum, só me obedece quando eu grito. Esses dias mesmo lá no Instagram veio essa pergunta, né? O que que eu faço? Meu filho só me obedece quando eu grito ou bato. Eu estou ficando louca. É, a gente sabe, né? A partir do que você falou, fica muito claro que o nosso padrão, a gente estabeleceu um padrão aí, que a criança realmente chegou nesse estágio de só obedecer quando há grito, né? Ou, infelizmente, em alguns lares, quando há violência também. Mas como que a gente quebra isso, mãe? Eu acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão aí. ah, Como sim, quebrar esse padrão? Porque se a gente virasse mãe e já soubesse tudo isso, a gente ah, talvez evitaria algumas coisas, né? Mas continuamos pecadoras também e vamos errar. Mas como que eu quebro esse padrão? Se eu me encontro hoje, olhando ao redor, né, na minha rotina, pensando, não, meu filho só me obedece quando eu grito. Como que eu quebro esse padrão para que ele me obedeça quando eu falo mansamente, entendendo a minha autoridade? uhum. É, eu penso que melhor não criar tantas regras, Uhum, colocar menos regras, né? E fazer valer as regras e combinar certo. elas com as crianças, né? Combinar com as crianças Uhum, e começar devagarinho, porque as crianças pequenas elas têm mais dificuldade de assimilar. Você vai ter que repetir muito. E à medida que ela vai uhum, crescendo, ela já vai tendo capacidade de compreender melhor explicações, por exemplo, mais explicações, né? Às uhum, vezes alguns pais acham que precisam ficar explicando tudo nos mínimos detalhes para crianças muito pequenas. Isso não vale para muita coisa. A criança uhum, pequena não tem capacidade de absorver explicações com muitas abstrações. Ela não tem essa capacidade, porque o pensamento abstrato dela não está formado ainda, está ainda em uhum, desenvolvimento. Então, quanto mais, mais a linguagem for clara e que aponta dentro de uma explicação compreensível, dentro de uma perspectiva do concreto. uhum. Então, levar a criança para isso. Então, eu diria isso: menos regras, Regras aquelas mais claras. regras Uhum. claras, coerentes, regras muito Sim. coerentes. Aquelas regras que não são justas e não são coerentes devem ser revisadas. Né? Devem Uhum. ser revisadas com urgência. E o padrão de comunicação dos pais deve ser revisado também. E, Uhum. em primeiro lugar, não se autoflagelar porque às vezes sente uma irritação, coisa assim. Somos humanos e precisamos Uhum. também ser generosos com a gente de vez em quando e Uhum. dizer assim, ok, respira, respira fundo Uhum. e vai de novo, né? Mas uma coisa importante, quando você quer que seu filho lhe obedeça, não atire ordens e solicitações lá da lavanderia, o seu filho lá na sala ou na garagem, de não vai valer para nada, né? Uhum. Vá onde seu filho está. E como a gente falou no outro episódio que a gente falou, faça conexão com a criança. Uhum. Faça conexão com a criança. Olhe no olho da criança, faça contato visual com a criança. Diga, olha, um combinado, igual essa mãe, né, do Facebook, a gente poderia orientar essa mãe dessa forma. Saia do Facebook, vá onde seu filho está, já na primeira vez que você for solicitar, Uhum. e fala de uma forma clara, firme, sem gritos, uma voz normal, e diga, ó, meu filho, você pode brincar mais 10 minutos. E aí a mãe vai te avisar quando for 10 minutos. Aí você guarda os brinquedos para você ir tomar banho, Uhum. tá bom? Então você pode brincar mais 10 minutos. Quando passar os 10 minutos, eu volto aqui para te avisar que está na hora, ok? Ok. A criança vai ser uma tendência, não vai ser sempre assim, mas é uma tendência. A criança provavelmente vai responder melhor Uhum. a essa fala da mãe. Quando passar os 10 minutos, ou coloca um timer para a criança, funciona Sim. muito bem também colocar um Uhum. timer ali, até de repente do lado dela e ela mesma desliga quando apitar, né? Uhum. Ajuda também as crianças às vezes terem autonomia e elas mesmo responsavelmente já aprenderem a se regular também. Opa, terminou, então agora eu vou guardar o brinquedo, mas a mãe deve vir monitorar. Sim. Monitorar, monitoria faz parte.
Não adianta só dar ordem sem monitorar. A gente precisa Uhum. observar se aquilo que a gente pediu, solicitou, está sendo cumprido, está sendo Sim. obedecido, né? Porque se não monitorar não vai resolver nada. E a criança ela não Uhum. tem a capacidade, a gente tem que partir dessa perspectiva de regular isso sozinha. Não Uhum. tem. E não adianta chamar a criança de irresponsável, de desobediente, porque isso Desobediente. não, Ai, você é um desobediente. Como assim, não, né? Tô não, aprendendo. Estou evitar dizer aprendendo. isso, É. porque se a criança ouvir muito essas palavras, ela vai acreditando que ela Uhum. é isso. E Sim. ao ela acreditar que ela é isso, ela vai ter que ser isso. Porque Ela se vai ser fiel aos pais, né? ela vai ser fiel àquilo que disserem de mim, né? Sim. Porque e isso eu percebo muitas vezes também nas histórias que os pais trazem para mim, de perceber que a criança ela está mais obediente do que a gente consegue perceber. A gente É precisa perceber verdade. ao que ela está obedecendo, ao que ela está obediente, né? Aí tem uma Uhum. outra historinha lá no livro, que tem uma criança de 3 anos, que ela era muito desobediente, muito agitada. Os Uhum. pais não tinham mais pais desde que ela tinha nascido. Não tinham mais pais na casa. Não conseguiam mais ter um momento de refeição pacífica, harmoniosa, não conseguiam mais ver um filme juntos, não conseguiam mais absolutamente nada. Sair de casa era terrível sair de casa, porque sempre era muito caótico. Ir para um restaurante ou passear num shopping era sempre passar vergonha, era sempre um caos. Uhum. E a gente vai ouvindo esses pais e eles falavam uma coisa interessante, que a mãe, quando saía sozinha com a criança, a criança era ótima, era doce, era querida, era obediente, podia andar de mãos dadas, parar para tomar um lanche, era maravilhoso. E o pai dizia que quando ele saía com ela, da mesma forma, era maravilhoso, era muito pacífico. Mas quando os dois iam juntos como casal, era um terror. E aí a gente foi mapeando a história da família e no momento eu perguntei para eles como foi quando vocês ouviram e souberam que estavam grávidos dela. Ficou aquele silêncio, um silêncio constrangedor e a gente percebeu a emoção mexendo fundo e depois de um tempo de silêncio o pai disse: eu fiquei 3 dias sem tomar banho porque ela veio de metida. Nós ainda não queríamos ter filhos, ainda queríamos estudar mais, queríamos ainda viajar antes de termos filhos, etc, etc. E foi explicando, e estava indignado ainda com aquela postura de indignação que ela tinha vindo de metida. E a mãe acrescentou: eu sinto até hoje ainda como se ela fosse um estorvo. E a partir Hum. daí deu para perceber claramente que essa criança ela não tinha sido incluída ainda. Ela tinha tido uma recepção física muito boa, tinha boas roupas, bons calçados, tudo muito bem cuidada, bem higienizada, não tinha nenhum problema cognitivo, nada, mas o colo da alma ainda não tinha sido dado para essa criança. E Uhum. por mais que os pais não tenham dito para ela que ela veio de metida ou que eles sentiam como se fosse um estorvo, a menina captou o Sim. lugar que eles deram para ela. Uhum. E ao captar o lugar que eles deram para ela foi fiel a esse lugar, de ser um estorvo, Sim. ser uma metida. E por mais que esses pais precisariam aprender algumas estratégias disciplinares, um manejo parental mesmo, Uhum. iria valer muito pouco se eles não reconfigurassem o lugar dela na vida deles. Esse estorvo só iria aumentar. Sim. Imagina esse estorvo depois na adolescência, né? Então, eles não poderiam continuar com este lugar para ela. Então, às vezes tem coisas que os filhos obedecem. Não estou dizendo que a todas as situações algo do tipo, mas Sim. vale a pena observar qual é o lugar da minha criança. O que eu digo sobre ela para ela? O que eu sinto em relação à minha criança? São todas questões subjetivas, mas que elas estão presentes e atuantes na relação da vida Uhum. familiar, né? Uhum. Então a questão da obediência também tem a ver com isso. Como uma criança é Sim. tão obediente ao que os pais dizem sobre ela que ela passa a ser um estorvo, né? Sim. E então não dizer para os filhos que eles são irresponsáveis, não está dizendo nada além do óbvio, né? Toda criança é.
né? Sim. Então, só que se você repete, 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 ela acredita Uhum, que ela é aquilo, que ela não teve um comportamento de falta de responsabilidade, mas ela é uhum, isso inteiramente, ela uhum, faz parte de quem ela é, e ela acaba assumindo esse lugar de ser uhum, desobediente. Então, é melhor a gente uhum. também cuidar com as nossas palavras, Sim. cuidar com o que a gente, o lugar que a gente dá para os nossos filhos, né? Então, isso são Uhum, todas coisas muito importantes. Monitorar a comunicação, fazer conexão, como a gente já falou, né? uhum, É, ajudar a criança nas escolhas também, eu acho que é uma dica legal, né? Estimular uhum, cooperação, ter muita paciência, uhum, repetição, repetição, faz parte, repetição. uhum. Até uma Sim, criança internalizar que ela precisa escovar os dentes toda vez que ela faz uma refeição, isso leva anos. sim. Até que Uhum, ela internalize isso, precisa de sim, monitoria constante, 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 sim. constante. E nós não Uhum. podemos nos cansar É. desse trabalho. Faz parte, E não isso faz adianta, parte. a gente virar e falar: "Ai, a criança é desobediente porque não escova direito", né. Não, é Não, não adianta, criança, é né, criança, ela faz parte. precisa para isso que nós estamos aí, né, para ajudá-los, Exato, guiá-los, instruí-los, né. E eu vejo, assim, que quanto menorzinha a criança, como você estava falando, né, as regras precisam ser mais claras ainda, e a condução do adulto tem que ser muito presente, né. Eu percebo, assim, eu vejo a diferença de idade dos meus 2 meninos, né, um tem 4 e o outro tem 2. O de 4 anos eu falo: "Filho, guarda os brinquedos, eu preciso monitorar e ficar, né", e agora já tá bem sim. treinado, né, então assim, ele vai com alguma resistência às vezes, mas guarda. O menorzinho, eu falo: "Filho, guarda esse brinquedo na caixa", tem que ser um pouco mais específico, né, "Coloca Uhum, este uhum. brinquedo nesta caixa". Sim, E mesmo assim, às vezes eu preciso, ele tá, né, fazendo alguma coisa, eu preciso lá pegar na mãozinha dele, falar assim: "Olha, agora você vai vir aqui e você vai guardar esse brinquedo na caixa". E eu percebo a diferença quando eu não faço essa conexão com ele, uhum, de uhum. pegar na mãozinha dele e, né, a conduzi-lo à obediência, eu percebo que se eu não faço isso, é muito pior, eu vou me irritando, eu falo: É, "Filho, guarda". Não guardou? Ah, então você, né, não vai ganhar tal coisa. Ah, então eu vou jogar esse brinquedo, vou guardar esse brinquedo, você não vai poder brincar com esse brinquedo mais. E fica nessa, a criança de 2 anos fica me olhando com aquela cara e uhum, não uhum. consigo a obediência dele. E Não, daí, né, quem tem uma linha mais autoritária vai falar assim: "Não, mas a gente tem que fazer a criança obedecer da primeira vez, sem precisar fazer nada". Tudo bem, podemos chegar lá, nesse mas é momento gradativo isso, é mas não vai gradativo. ser uma coisa que eu vou conseguir na primeira vez e nem no primeiro ano. É uma condução à obediência, Sim, né. Eu sim, percebo muito essa diferença na idade e no entendimento deles, assim, como faz diferença a minha postura na hora que eu vou dar uma ordem. Eu já fui essa uhum. mãe que deu ordem de longe, ainda erro às vezes, faço, né, cometo esses erros que na hora eu falo: Lógico que a criança não vai me obedecer, muda essa postura mulher agora, né, não vai dar certo esse negócio". Mas muitas vezes a gente, com pequenos ajustes, eu percebo que a gente consegue alcançar esse nosso objetivo de conduzir as crianças realmente para aquilo Sim, que é bom, para aquilo que é seguro, para aquilo que onde há ordem, onde há realmente coisas boas para a criança. Não é porque eu quero tirar a diversão deles, né? Não é nada disso. Eu quero claro, realmente conduzi-los por um caminho bom de vida, seguro. Essa é a sim, ideia, né, da obediência que a gente quer dos nossos filhos, que eles entendam isso. Não, minha mãe quer me conduzir por um caminho bom. Então eu vou exato, obedecer a minha mãe, mas até ele entender isso, que a vontade dele não é boa e que o que a mamãe tá falando é bom, é um processo muito longo, sim. né? E aí justamente vale também, né, dizer que, os pais, quando querem ensinar obediência aos filhos, façam uma revisão também nos seus valores. O que que eu quero ensinar para os meus filhos? O que que Uhum, eu estou ensinando para os meus filhos? O que que é importante? O que que não é importante? Qual é a minha postura? Eu sou um pai e mãe narcisista? Eu sou autoritário? Sou permissivo? uhum, Sou negligente? Ou eu sou participativo?
como que é o meu estilo de pai, de mãe. Então, tudo isso precisa ser avaliado, a gente precisa aprender sobre isso, né? E Sim. isso ajuda muito, 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 porque a criança, Uhum. ela vai captar e vai absorver aquilo que a gente trouxer para ela, né? Sim, E é ela está verdade. aprendendo a viver a vida a partir do que nós formos trazer para ela. Então, aquilo que a gente não sabia conduzir muito bem antes, agora a gente vai ter que aprender, porque é uma vida que Uhum. depende da gente, né? E por um lado isso é muito positivo, porque a ideia é todo mundo melhorar, todo mundo crescer. Sim, com Não é só os certeza. filhos que vão crescendo, os pais também vão crescendo, vão Uhum, aprendendo a com ser pessoas certeza. melhores, né? A vida familiar Santificação vai deve. Isso. acontecendo A através vida dos familiar. relacionamentos. Uhum, Exato. A vida familiar serve para isso, para a gente se uhum. melhorar como pessoa, não Sim, para ficar pior, né? Junto do outro, a exato. gente aprende a ser melhor, não pior. Sim. E mãe, pensando no que você está falando, né, como nós somos exemplo para os nossos filhos, como que nós, mães, podemos ser exemplo para os nossos filhos em obediência? Os pais ensinam para muito além das palavras. As palavras são Uhum, importantes, mas as palavras, elas ensinam mais conceitos. E as posturas de uhum, vida, elas ensinam a forma de viver os conceitos. uhum, Então, a gente está ensinando sempre, o tempo inteiro, com as nossas posturas. Como uhum, que a gente se trata? A gente se trata como um escravo incansável? A gente vai ensinar isso para os filhos. A uhum, gente se trata de uma forma inescrupulosa? Como é que o casal se trata? Né? Um uhum, dia eu estava falando para pais e eu pensei, eu percebi assim que tem muitos filhos que não sabem que os pais são um casal. Eles não sabem. Eles aprendem que os pais são promotores dos recursos para eles. Eles uhum, existem para isso. Mas uhum, uma república familiar, né? Então são posturas que vão ensinando aos filhos. E o nosso exemplo também de obediência, no sentido de ser obediente ao nosso sistema familiar, por exemplo, aos papéis que nos são dados dentro da nossa família. Pai e uhum, mãe são os responsáveis da casa. uhum, E ser obediente a esse papel que nos foi dado também, né? Vai uhum, deixar a família mais harmônica, vai uhum. ajudar os filhos também a assumirem o seu lugar, o seu papel dentro da casa. Então, eu penso que a forma também como os pais se mostram na sociedade, com os amigos, Sim. os pais, por exemplo, um exemplo bem básico, obedecem os sinais de trânsito, né? Uhum. Obedece o sinal de trânsito, ou fura um sinal, Usa o ou celular dirigindo? usa o celular dirigindo, são regras sociais, né? Para a Sim. gente circular na sociedade, no contexto social coletivo. Uhum. As crianças muito pequenas talvez não vão perceber isso, mas cada vez mais que vão evoluindo, eles percebem isso, Sim. percebem. Então, na mesa não é para ficar com brinquedo, mas o pai e a mãe ficam com o celular. Então é uma regra da família que as crianças não levem brinquedo para a mesa, mas os pais levam o celular. Eles podem ficar com o brinquedo deles. Para a criança Sim. é isso. Para a Sim. criança não sabe que o pai ali está trabalhando, a mãe está Sim. trabalhando. Não, eles não entendem isso. Não Uhum. entendem isso. Para eles isso é entretenimento. Então as crianças elas olham para o nosso exemplo e vão Sim. aprendendo também. Existe perfeição nesse sentido? Não, nunca Uhum. será perfeito. Mas quando a gente fala assim de uma orientação, dicas, de sinais de como as coisas podem ser melhores, é sempre uma busca, uma orientação, né? E Uhum. não nos cansar quando uma vez ou outra não dá certo. Vamos tentar de Certo. novo, vamos Perfeito. tentar de novo, vamos perseverar, que as coisas Uhum. boas vão se construindo na relação Amém. da Amém. família, né? Precisamos de graça para tudo isso e nos dar Muita, graça, né, a nós mesmas, porque nós sempre. vamos falhar, nós vamos, um processo para nós mães também, aprendermos a ensinar obediência aos nossos filhos. Não é Isso, fácil, não é uma é. coisa que vai acontecer de um dia para o outro.
Haverão dias que a gente realmente vai achar que tem algum problema de ouvido naquela criança. E haverão outros dias que a gente até vai, talvez, correr o risco de se orgulhar demais, de achar que a gente está abafando muito, quando, na verdade, a gente precisa sempre depender da graça do Senhor. Quando tudo está indo bem, nós agradecemos pela graça, agradecemos pelo trabalho do Espírito Santo nos nossos corações, no coração dos nossos filhos. E quando as coisas estão difíceis, nós clamamos pela graça do Senhor, que venha e nos ajude, que nos capacite para realizar de forma diferente no próximo dia. E a cada manhã as misericórdias são renovadas sobre nós. Podemos começar mais Isso. uma vez, tentar de novo. Você está ouvindo esse episódio, talvez você está pensando, nossa, acho que eu estou num caminho legal. Glória a Deus por isso. Se ponha de joelhos e agradeça pela graça do Senhor na sua vida. E talvez você está ouvindo e pensando, gente, estou fazendo tudo errado. Se ponha de joelhos da mesma forma e clame pela graça do Senhor pela sua vida da mesma forma. Todas nós precisamos de graça e todas nós podemos contar com essa graça. Nós não vamos ser abandonadas no estado que estamos. Nós temos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E isso nos dá esperança, irmãs. Isso não nos Claro. deixa chateadas para baixo, tristes quando estamos errando, mas sim nos fortalece, porque o Senhor é a nossa força e podemos contar com isso. Mãe, eu quero te agradecer mais uma vez. Esse tema de obediência eu acho que daria para fazer só nele uma série inteira, mas vamos conversar mais sobre isso durante essa semana lá no Instagram. E se vocês tiverem alguma pergunta bem específica sobre obediência, vem falar lá comigo que eu repasso para a doutora Clarice, para Mames, e ela vem e me ajuda e eu vou passando para vocês também naquilo que a gente puder auxiliar vocês, tá joia? Obrigada e tenham todas uma semana abençoada. Obrigada por estar por aqui em mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.